Quem é Mari Príncipe? Mariana, professora. Mariana. Ah, Mariana. Mariana. Mariana, bom dia. Bom dia, Secundete! Olha só, o pessoal da sala de aula está muito eufórico, tá meio brabo hoje, é bom se acalmar, gente. Que isso? Tá difícil, eu vou esperar para começar. E aí, Mariane, conseguiu melhorar a sua internet? Sim, consegui. Ah, que bom. É uma palhaçada. Coloquei aqui. Oi, Mariana, tá com o cabelo solto, que lindo. Com o cabelo solto só para te ver. Ah, tá bom. Olha só, gente. Mariana, nós já acabamos de fazer o exercício do capítulo 5, Deixa eu ver. Ai, cadê? Nossa, lá tá. Do capítulo 4, tá? Já fizemos a correção ontem e terminamos ainda agora, antes do recreio, tá? E agora nós vamos iniciar o capítulo 5, mesmo que a gente não vai falar muito, não vai dar muito tempo, que é uma aula só, mas não tem problema. Agora, lembrando uma coisa, nós demoramos bastante aí no capítulo 4, porque ele era um pouco extenso, tinha várias partes, falando do Renascimento na Itália e depois vindo mostrando um pouquinho na Inglaterra, Portugal, Espanha, né? O Renascimento científico. Então, veio abordando todos esses itens. E, como eu disse, vocês só têm 2 capítulos, o do Renascimento e esse agora é o capítulo 5, das reformas religiosas. Então, temos ainda bastante tempo, o mês de junho todo, para ainda trabalhar isso, rever esse, porque são só 2 conteúdos, tá? Então, nós estamos folgados aí no tempo, tá tudo na tranquilidade. Por isso que demoramos um pouco mais no capítulo anterior. Agora, para a gente começar... Ei, meu Deus! Ô, tia, página 320? Isso. Ok, está aqui. Tá. Vou colocar a data aqui. Olha, fala sobre a Bíblia. Gostei. Olha só, então, antes da gente começar o capítulo 5, o tema é reformas religiosas. O que nós vamos conhecer nesse capítulo? Tudo, praticamente, que nós vamos falar desse capítulo vem como consequência do Renascimento. Gente, olha só, é importante a gente fazer essa ligação, né? Eu já falei que os conteúdos, eles são totalmente interligados, não tem separado. Está separado no livro, né? Mas os fatos aconteciam normalmente. Agora, é preciso que nós, né, colocaremos essa informação aqui. Os fatos acontecem na sequência. Então, o que a gente pode concluir do Renascimento, né? O movimento que a gente já viu aí até no próprio exercício, né? Como está lá colocado, cultural, intelectual e econômico, que teve início na Itália. Vocês viram que o Renascimento mudou bastante o pensamento de algumas pessoas, não foi de todos, né? Algumas pessoas, começando lá de dentro das universidades, tá? Então, presta atenção nessa sequência que eu estou colocando agora. Então, de dentro das universidades, começaram os questionamentos e querer explicações para determinados fatos. Nós vimos Nicolau Copérnico falando sobre o sistema solar, nós vimos aí sobre a circulação do sangue, que eles acabam conhecendo como é que funcionava no nosso organismo. Então, quantas informações nós obtivemos nesse capítulo que surgem nesse momento. Agora, esse capítulo que nós vamos começar, o capítulo 5, ele vai estar ligado
a parte religiosa, já que nós falamos muito da parte religiosa lá no período medieval, né? Então, nós falamos no período medieval da influência, página pode ser 322, Juliana. Nós tivemos a influência da igreja na vida das pessoas, no período medieval, né? A igreja que tinha conhecimento, ela que determinava a vida das pessoas. Então, nós vimos todo esse processo. Agora, depois que esse movimento do renascimento surge, como que a igreja vai se colocar? Então, as pessoas, lembrem-se bem desse detalhe, as pessoas vão aceitando de uma forma devagar essas informações novas do renascimento. Então, é uma coisa nova, então ela vai acontecendo aos poucos. E aí, a igreja começa a questionar também. A igreja em si, não, gente. Algumas pessoas que estavam na Igreja Católica também vão começar a questionar. Por exemplo, a igreja falava o que no período medieval? Que você teria que pagar para ter o perdão dos pecados. Né? Fala, Mariana. Então, tia, você vai apresentar a slide hoje? Vou tentar. Eu estou fazendo primeiro uma introdução do que a gente vai trabalhar, tá? Pode. Certo? Nathalie quer perguntar alguma coisa? Obrigada, viu? Eu queria que absurdo que a igreja fazia, mas que absurdo. Isso. É porque está com a mãozinha em pé, Nathalie. Não, você aí. Então, gente... Eu fui sem querer. Ah, tá. Então, gente, o que eu estou preparando vocês para a gente entender o porquê desse tema agora a seguir do Renascimento. Então, algumas pessoas que eram de dentro da própria Igreja Católica, tendo conhecimento dessas mudanças no Renascimento, também vão questionar. Como eu estava dizendo, no período medieval, você, para ter os seus pecados perdoados, você teria que pagar. Né? Você tem que pagar. Você tinha que pagar na igreja para quando você morresse ter um pedacinho no céu. Você tinha que fazer isso. Isso era a Igreja Católica medieval. Tá? Nesse período medieval que nós já trabalhamos. Agora, algumas pessoas vão discordar disso. E nós vamos conhecer 3 pessoas que vão ser citadas como, vamos dizer, propagador dessas ideias dentro da própria igreja. Tá? Então, só um minutinho, Maria. Então, o que nós vamos trabalhar aqui é o surgimento de outros 3 tipos de igrejas que vão surgir devido às pessoas não concordarem mais com a maneira que a Igreja Católica agia. Então, é isso que nós vamos falar. Nós não vamos discutir aqui, hoje, qual é a igreja que está certa, qual que está errada, qual que pensa de um jeito, pensa de outro. Nós vamos conhecer essas 3 igrejas que vão se opor ao pensamento da Igreja Católica nesse período aí do Renascimento, tá? Fala, Mariana. Mas por que a Igreja Católica fazia isso, sendo que ela sabe que está errada? Sim, ela sabia que estava errado, mas era meio para arrumar dinheiro, enriquecer. Lembrando que ela não seguia exatamente as palavras da Bíblia. Ela simplesmente queria enriquecer as pessoas que estavam dentro da igreja. Os padres, os bispos, né? Eles queriam isso. Tanto é que a Bíblia estava escrita em latim e vários outros países não conheciam o latim. Então, como é que você ia ter conhecimento do que estava escrito num livro
se ele não era traduzido para a língua do seu país? Né? E tem algo disso, porque a salvação é individual e depende do que a pessoa fez na Terra. Isso. Aí nós vamos conhecer as chamadas igrejas protestantes. Por quê? São pessoas que estavam dentro da Igreja Católica e vão protestar o pensamento da Igreja Católica desse período que vem, né, daquela vestígio medieval. Então, é só para vocês terem uma noção, primeiro, do que a gente vai falar e do relacionamento desse conteúdo com o Renascimento. Quando eu falei para vocês que nós iniciamos o Renascimento, eu disse o quê? Gente, esse momento do Renascimento, ele é um dos mais importantes acontecidos na história. Ele vai mudar bastante a vida, o pensamento das pessoas. Tá? E aí nós estamos vendo agora, já vimos, dentro da parte cultural, agora nós vamos ver essa influência na parte religiosa. Tá? Então, vamos lá. É para adorar, não é comer. Então, vamos ver. Opa. Vamos aí, reformas religiosas. Então, vamos lá. A gente vai dar início hoje, semana que vem, lógico, a gente continua. Então, a gente tem aí o contexto histórico. Tem aí no livro de vocês, página 322, né? Eu tirei algumas partes daí, acrescentei mais algumas. Então, vamos por parágrafo que está aqui, procurando entender, né, e tirar dúvida do que você não conseguir entender. Então, vamos lá. O século XVI se iniciou na Europa ainda sob a influência do Renascimento, um movimento cultural que buscou resgatar valores da antiguidade clássica e se opor ao período medieval. Né? Então, os valores que nós vimos lá dentro das artes da antiguidade clássica, né? Eles vão buscar novamente aquelas características e vão se opor ao pensamento medieval. Vimos isso lá no contexto do capítulo anterior, certo? Então, vamos lá. Dentre as principais características do Renascimento europeu estava o humanismo, uma nova concepção filosófica marcada pelo antropocentrismo, isto é, o humanismo colocava o ser humano como centro principal, colocava o ser humano como principal criação divina. Aqui também está dando uma, né, tá fazendo a ligação com o conteúdo anterior. Desse modo, o humano acabou ocupando um lugar central no mundo. E isso marcou uma nova relação do homem moderno com a religião. Então, nós vamos ter aí agora o que aconteceu dentro da Igreja Católica que vai mudar. Né? Nós temos aí no livro de vocês... Sim. Oi. O que a igreja fez para tentar eliminar os protestantes? Mas aí a gente vai falar disso mais atrás, viu, Caio? Vamos primeiro conhecer o surgimento dessas ideias, das 3 que vão surgir. Aí depois, Caio, é que nós vamos ver o que a Igreja Católica vai fazer para tentar, vamos dizer, frear essa mudança aí dessas novas igrejas, tá? Isso é mais lá no finalzinho, mas nós vamos chegar nesse ponto aí sim, Caio. Então, no livro de vocês, logo aqui no início, tem uma parte em verde mostrando aqui a prensa móvel de Gutenberg, quem cria, né, a máquina que vai imprimir no papel, né? Porque antes o livro era copiado manualmente, um por um, página por página. E Gutenberg vai criar essa máquina onde ele vai pôr o papel, vai passar a tinta e vai imprimir. Hoje é uma molezinha, né? A gente dá um clique aqui no computador e imprime ali. Ótimo, maravilha. Mas
Nesse momento aqui do século XV, Gutenberg vai ter essa genial ideia de criar uma máquina para imprimir e que vai fazer toda a diferença nesse contexto religioso. Nós já vamos ver por quê. Só chamei a atenção aí de Gutenberg com a criação da prensa, né? Então, vamos lá. Vou pedir alguém para ler, né? Para mim, em vez de ficar... Professora, que página vocês estão? Ai, Jesus, 322. Tá, eu posso ler? Pode, João. Agora, lê aqui o meu slide, João. Tá. Pode começar. A hora é essa mesmo, né? Ô, tio, Isabela pediu pra mim te avisar que o Meet dela saiu, não tá entrando. Tá bom. Cadê João? Cadê você? Ele caiu. Ah, coitado. Então, vai lá, vai, Juliana, lê para mim, por favor. Não há reforma protestante? Isso. A reforma protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Isso. Né? Eu gosto de ir por partes. Então, é a reforma protestante, gente. Vamos lembrar, protestante lembra protestar. Então, já estamos vendo que protestar é o que algumas pessoas vão questionar, e essas pessoas estavam dentro da própria Igreja Católica, eram padres, eram monges que estavam nos conventos, e começa a pensar sobre as ideias do Renascimento, né? Onde o ser humano tem valor, ele tem direito a fazer suas pesquisas, a questionar, a fazer experiência para ver, tá, João, só um minutinho, para ter a sua experiência comprovada. Então, ele começa a questionar isso. Claro que não serão todos, e aí nós vamos conhecer, tá? Vai, João, a Juliana leu o primeiro aqui, lê esse segundo agora. Do meu slide, aqui, ó. Alô? Sim, pode ler aqui, ó. Muitas ideias. Tá. Muitas ideias até então consolidadas passaram a ser questionadas, inclusive a fé e a Igreja Católica. Isso. Então, nós temos aí os questionamentos da fé dentro da própria igreja. A fé, lembra que eu falei isso lá no Renascimento? As pessoas passaram a pensar, a aceitar esse novo pensar, né? Essa nova maneira de agir, de pensar, mas elas não perderam a fé. A acreditar em Deus, elas continuaram. Elas só não queriam que as pessoas da igreja dominassem a vida delas, como era dominada no período medieval, certo? A vida é minha. Eu vou agir da maneira que eu acho que é correto, mas a minha fé em Deus eu continuo. Então, não é que as pessoas abandonaram a fé, não, a crença em Deus. Eles só separaram o poder que as pessoas da igreja tinham sobre a vida de cada um, tá? Então, vamos lá. Outro, deixa eu ver, outro para ler, não precisa pedir. Vai, Tiago, isso, que voz bonita. Vai lá, Tiago. Aqui, terceiro itemzinho. Desse modo, o humano acabou... Não, aqui... Não. Ah, tá, entendi. Tiago, aqui no meu livro, esse eu já li. Do século XVI. Entendi. No início do século XVI, a Igreja Católica havia intensificado algumas ações que eram amplamente criticadas, inclusive por membros do clero, mas também por nobres e camponeses. Aproveita e lê o último também.
A principal delas era o oferecimento de indulgências, remissão de pecados, a quem doasse qualquer quantia para a igreja. Sim, aqui, padre, porque a internet caiu. Eu estou explicando aqui o meu slide. Nós estamos na página aberta 322. Então, vamos lá. O que foi lido aqui? É que a Igreja Católica havia intensificado as ações que eram criticadas, inclusive pelas pessoas da igreja. O pessoal que começou a aceitar o Renascimento, eles começaram a questionar, por exemplo, aquelas informações erradas. Lembra? Nós vimos no Renascimento, gente, que a igreja acreditava naquela descrição de Ptolomeu. Lá, Ptolomeu foi um astrônomo lá da Grécia Antiga. Ele, naquele período que ele viveu, ele achava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra, né? Agora, nesse período de século XV e XVI, Nicolau Copérnico já vai dizer que não era bem assim, que o centro do universo era o Sol. Aí você imagina, a igreja acreditava nessa primeira versão, não a vai aceitar a nova explicação de Nicolau Copérnico, porque ela achava que aquela era a verdade e ponto. Tá? Então, são esses questionamentos que nós vamos ver nesse momento. Tá? E aí, aqui o detalhe bem interessante aqui que Tiago leu. A principal delas era o oferecimento das indulgências. Indulgência, gente, era isso, era perdão dos pecados a quem doasse uma quantia. Na verdade, era praticamente um pagamento. Ah, você quer ter o seu perdão dos pecados, né? Você ia na igreja, ia lá falar com o padre que queria se confessar os seus pecados. Aí, você ia deixar uma quantia na igreja e o padre iria ouvir, iria falar para você que você estaria livre daqueles pecados e tudo mais. Pronto. Então, isso chamava-se indulgência, o perdão dos pecados. Então, para eu ter meus pecados perdoados, eu teria... Ah, professor, e aquele pobre que não pudesse na igreja fazer doação nenhuma? Ficava com seus pecados. Pronto. Não tinha perdão para eles, porque a igreja, gente, ela não via como uma grande protetora das pessoas. As pessoas da própria igreja, eles queriam só enriquecer. Lembra como ela já tinha enriquecido? Em cada feudo tinha um pedacinho de terra doada? Nós vimos isso. Então, a gente precisa lembrar os fatos que já conhecemos. Além das doações dos senhores feudais para as igrejas. Manda, Davi, sua questão. Ô tia, o que o imperador, não sei qual era o governo na época, ele fez com esse movimento renascentista? Os governantes desse período, nós, quando falamos lá do Renascimento, a gente ainda não tocou muito no assunto. Deixa eu ver lá do início. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ele não foi muito mencionado aqui, porque a classe da burguesia que nós vimos anteriormente, já conhecemos a classe da burguesia, não já? Sim, é os comerciantes. Isso. Então, a classe da burguesia é uma classe que iria crescendo. Ela não era camponesa, ele não era nobre rico, mas estava crescendo. E aí os governantes, eles vão fazer um acordo com a classe da burguesia. Então, eles não estão preocupados nesse momento aí do Renascimento sobre essas novas ideias. Isso para eles não tem diferença. Vai ter diferença para a igreja. Por quê? A partir do momento que você tem conhecimento do que estava escrito na Bíblia,
você não vai acreditar mais no que a pessoa da igreja vai dizer. Deu para esclarecer? Sim, entendi. Entendeu? Aí nós vamos prosseguindo, você vai assimilando a cada aula, a cada explicação. Viu, gente? Então, isso vai ser um questionamento muito grande. Fala, Caio. Em que século a nobreza deixou de ter razão? Não, a nobreza não deixa de ter razão. Aí são os homens é que passam a ter a sua palavra mais valorizada. A partir aí do século XV, XIV, XV, é que o homem passa a ter direito a seguir o que a igreja fala ou você dá rumo na sua vida. Entendi. Tá bom? Então, é esse momento. Então, gente, nós estamos aí iniciando bem devagar, calmamente. Primeiro, tem que ficar entendido isso que a gente está colocando, que as mudanças estão acontecendo. Agora, o que a igreja vai fazer, nós vamos ver depois que nós conhecermos as 3 igrejas que irão surgir. Que, claro, que não vai ser hoje, né? Aí a gente tem aqui a influência de Gutenberg. O que vai acontecer? Gente, por que chamar atenção para a prensa de Gutenberg? Como eu disse, até comentei com Mariana, olha só, a Bíblia era escrita em latim. Então, vários países não tinham a língua do latim. Então, como, dando um exemplo, daqueles exemplos práticos que eu gosto, para a gente já vai fechar aqui a aula, por exemplo, Davi mora nesse determinado local e a Bíblia está escrita em latim. Ele não sabe o que está escrito ali. Ele vai acreditar no que a pessoa da igreja vai dizer para ele. Agora, a partir do momento em que alguém faça a tradução dessa Bíblia, o Davi vai ter conhecimento do que está escrito ali. Aí ele vai ver... É totalmente diferente do que eles falavam, não era? Exatamente. Então, o que os membros da igreja falavam, as pessoas vão perceber que não era o segmento da Bíblia, da passagem, da vontade, das descrições de Deus. Então, não era aquilo ali. Aí as pessoas começam a se afastar dessa igreja católica ainda com vestígio medieval. Aí ela começa a se afastar. E, para isso, vão surgir aí, que nós vamos conhecer, só fazendo uma mensagem aí para o que nós vamos trabalhar, nós vamos conhecer esses 3 homens aqui que vão ser eles que vão discordar da Igreja Católica. Martinho Lutero, João Calvino e o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Esses 3 vão criar uma nova igreja. Claro que o rei vai ser motivos pessoais, mas ele rei pode. E os outros 2 eram membros da própria igreja. Tá? Então, nós vamos deixar isso aí para a semana que vem. Mas por quê? Na segunda-feira, aí nós vamos entrar em mais detalhes aí sobre esse contexto aí, que vai ser bem interessante nós termos as ideias que dessas 3 igrejas que surgem, é que vão surgir as outras que a gente tem até os dias de hoje. Tá? Vem deles 3, as outras igrejas sem ser as igrejas católicas. Vem a partir dessa, vamos dizer, dessa grande jogada aí desses 3 homens, tá? Por que, professor, eles estavam contra? Oi? Por que eles estavam contra? Esses 3 homens, nós vamos descobrir isso na próxima aula, na mesma hora, segunda-feira, nesse mesmo canal, ok? Tá bom, gente? Próxima notícia. Boa semana aí para vocês. Não tem tarefa de casa, tá tranquilo, tá? Beijo aí para vocês. Agora, próxima notícia do Aragão News. Próxima notícia agora do Aragão News.